Olá, então hoje, como está na descrição do vídeo, né? Como mudar a sua vida em um mês? Eu vou começar a falar mesmo sempre da minha história, né? Sempre tem que começar por nós, né? E a mudança, ela exige muito, porque a mudança, ela muda toda a tua perspectiva, ela muda o teu pensamento, a tua forma de ver o mundo, a tua forma de ver as pessoas, no local que você trabalha, sua família, quem convive com você. Então, assim, entrando numa parte assim bem especial da minha vida, que eu vou relatar, mas agora assim com outro olhar, porque todas as fases eu consegui passar, né? Então, assim, eu passei em outubro por um divórcio de um casamento de muitos anos, né? Então, assim, o meu casamento ele foi de 25 anos e com essa união eu tive meus 3 filhos, né? E esses ali que aparecem na foto, meus 3 filhos. Então, assim, foi e é os meus 3 tesouros, o melhor presente que eu recebi de Deus, né? Então, assim, o porquê da separação e o porquê que eu vou falar sobre isso. Eu tenho certeza que não só eu passei, muitas pessoas vão passar ou estão passando. Isso é ser negativo? Não. É a trajetória da nossa vida, que eu acho que ninguém quer passar por isso, né? Mas se você passou, como eu falei, já passei várias fases. A minha fase do começo foi muito triste, por quê? Porque eu não esperei isso, né? Nunca esperei, nunca espera isso, na verdade. E devido a uma traição, né? Eu descobri não. Ele próprio mostrou, né? Ele próprio decidiu fazer. Passei uma fase bem difícil de ficar doente, né? E depois de algum tempo, depois de ver o que aconteceu comigo, saber e ter certeza que muitas das minhas doenças que eu tive foi por causa da minha relação, do meu convívio com uma pessoa. Eu tinha um casamento abusivo, né? Então isso me trouxe muitas doenças. Mas eu vivi aquilo achando que era normal. Por quê? Porque eu era casada com uma pessoa que trabalhava e o trabalho dele era muitas das vezes estressante, então ele tinha picos de estresse, né? E eu tentava relevar porque pensava que era o trabalho, né? Se achava autossuficiente, só ele sabia. Fiquei muito doente, né? E tive picos de dores de cabeça muito fortes, que era sinusite, né? Também tive um problema sério nos joelhos, que é artrose. E muito cobrado, né? Passei por fases assim, de muita cobrança da parte dele, que não entendia, né? Que eu precisava de apoio naquele momento, enfim. E as coisas foram acontecendo, e quando eu resolvi realmente buscar mais uma qualidade de vida, que era ir para médicos, buscar especialistas, nesse momento ele decidiu olhar somente para ele, né? O eu superior dele, né, era mais importante, o ego dele sempre foi mais importante, e assim ele decidiu a vida dele. Ele resolveu sumir de vez, assim, por alguns, né, meses. E como eu estava tão focada assim para ter uma qualidade de vida, para parar de ter todos os dias e trabalhar e voltar com muitas dores de cabeça, né? E eu comecei a ver especialistas e consegui. Aí consegui um otorrino e consegui fazer a cirurgia do desvio séptico, né? E depois eu fiz também outra cirurgia. Eu tinha
um linfoma, né, que era benigno, era só um caroço de gordura, mas que incomodava, que ele já estava com 7 centímetros, então já estava bem grande, né. E na primeira cirurgia, na verdade, a minha primeira cirurgia seria o do caroço. Só que eu tive várias tentativas que não deram certo. Na primeira, a anestesia não pegou, ia ser aquela local. A segunda, me encaminharam para outro médico, para outro especialista, só que esse estava fazendo tratamento de câncer e teve que mudar a data 2 vezes. Depois que ele mudou a data, primeiro eu mudei a data, por quê? Porque a princípio seria assim, eu faria essa do desvio séptico dia 27 e dia 4 eu faria essa do caroço, que achei que ia ser tranquilo, né? Fiz tudo isso, só que quando eu estava na recuperação dessa do desvio séptico, que é do nariz, né? Eu tive esse baque, né? Aí eu tive tudo isso. Eu não descobri, na verdade, ele que quis mostrar. E nesse dia ele resolveu fazer isso. Ele levou ela pra minha casa. E essa mulher passava, porque assim, a gente morava. Eu morava em um apartamento, porque o sonho dele era fazer kitnets. E depois que eu tinha já, né, em semente, depois que começasse a alugar as kitnets, eu não queria mais ficar morando lá com o inquilino, eu não queria essa parte pra mim, né. E eu consegui alugar um apartamento mais próximo do meu trabalho, e eu ficava indo lá, e ele ficava indo, eu ficava indo lá na minha casa e ele ficava indo lá no apartamento, vice-versa, né. Fazia esse rodízio ali, porque eu também optei por ficar mais perto do meu trabalho. Eu saía muito cedo para ir trabalhar e para mim estava muito desgastante, e ainda por conta de estar sempre doente também, né. Então, assim, a cobrança era que eu tinha que estar lá, porque para ficar lá, né, porque ele sempre quis que eu ficasse lá, mas nunca olhou minhas dificuldades, a parte que eu precisava do apoio, era só cobrança mesmo. Tanto é que a minha casa é de 2 pisos e eu tinha que ficar subindo e descendo escada, e por conta da artrose eu machucava muito, né, sentia muitas dores. E depois, no caso da sinusite, como era construção, como a gente teve que modificar muito a casa, então era muita poeira que eu tinha picos de crise de rinite e com isso vinha a sinusite. Então, assim, foi um agravando o outro, né? Aí quando ele começou a cobrar muito, eu falei pra ele que a partir daquele momento eu ia buscar minha saúde. Eu não aguentava mais, eu não aguentava ir pro trabalho, não conseguia trabalhar, não aguentava já vir pra casa e ficar doente, não conseguia dormir. Foi um momento assim bem sofrido, né? Mas que hoje eu consegui passar porque Deus não me abandonou, porque Deus estava comigo, né? E voltando ali, eu tive 3 presentes de Deus que esses me serviram como um apoio, uma base muito forte, assim, né? Quem passa por isso sabe que você pensa muita besteira, você pensa muita coisa, porque o meu sentimento era de estar no meio de uma multidão, levar um tapa e não saber por que eu levei aquele tapa e ficar assim, né? Ficar sem entender, né? Aí depois tu entende que depois da fase de ser acusada que eu era culpada, de que eu não soube cuidar do marido, essas coisas lá assim, depois que tu passa tudo isso, porque realmente passou a fase que eu me senti muito culpada mesmo, só que eu estava debilitada e por muitos comportamentos dele, eu fiquei mais doente, né? Eu fiquei com certeza mais doente. Então ele contribuiu para isso também, né? E tá, aí aconteceu tudo isso. Não consegui fazer a segunda cirurgia porque, por causa do baque que eu levei na primeira, eu tive hemorragia. Então eu tive que, depois que quando eu cheguei na minha casa, quando estava chegando assim, porque o meu filho que me falou tudo, ele não teve a capacidade de me falar nada. E quando eu estava chegando perto da minha casa, praticamente na frente da minha casa, eu encontro essa mulher entrando no meu portão.
Então depois daquilo ali eu não prestei mais. Então eu voltei para casa e no caminho eu já comecei a ter muita hemorragia, né? Então assim, era sangue pelo nariz, era sangue pela garganta que jorrava, eram crossas, né? Postas que chamam, de sangue assim, tudo ficou sangue puro assim, sacolas do sangue, a camisa que eu levei, que eu tive que ir pra UPA, né? Eu não tinha condições de ficar em casa. Era encharcada de sangue e o atendimento parece que foi uma eternidade para acontecer. Então assim, hoje eu estou aqui porque realmente Deus ele tem um propósito na minha vida, porque se naquele momento eu desmaiasse, com certeza eu tinha morrido, porque me faltou tudo, me faltou o ânimo, me faltou o fôlego, me faltou... Eu não tinha forças, né? Me deu uma fraqueza muito grande e passei por tudo isso, né? E o objetivo de falar sobre isso não é, ai coitada, não é nada disso. É como eu falei, muitas já passaram, muitas estão passando e infelizmente algumas irão passar. E quando a gente passa e vê esse processo e a gente consegue entender que não é com a gente, o problema está sempre na outra pessoa. Quando uma pessoa ela te acusa de muita coisa, é porque 90% do problema está nela. Não que eu não tinha nenhum, que eu não deixasse nada a desejar, né? Como eu falei, né? Muitas coisas assim como esposa, com certeza eu deixei a desejar, mas nenhum desses momentos, nenhum desses detalhes, nenhum desses fatos aí seria assim, um argumento para ele fazer o que ele fez, né? Então ele sabe que ele errou, ele teve um tempo para porque primeiro a gente está tudo na mente, né? Primeiro a gente maquina tudo na mente, a gente faz o gráfico, né? Tudo ali na mente, e depois a gente coloca na ação. Então assim, ele não foi obrigado, ele fez porque ele quis, né? E ele trocou 25 anos por ser imaturo, por ter pavio curto e por não ter amor próprio, porque quando você faz isso, um dos mandamentos bíblicos é não adulterarás. Por quê? Porque isso é pecado contra Deus. Você peca contra Deus, você peca contra o seu corpo e você peca contra o seu matrimônio, né? Quem trai não trai só a esposa, trai a família inteira. Então assim, é uma vida que foi por água abaixo, né? Foram momentos que foram por água abaixo. E depois assim eu descobri que ele era narcisista, né? Eu só tive esse conhecimento depois de todos os fatos, que pra mim, nunca nem tinha visto falar nessa palavra de narcisismo. Depois eu vi que ele se encaixou em tudo, todo o perfil de narcisista, porque pede desculpa, ele jura que ele é o coitado da história, que ele não fez por querer, estava de cabeça quente, e quem faz isso, quem comete uma traição dessa do jeito que ele fez, levar a mulher para minha casa, é capaz de fazer qualquer coisa. Então assim, eu perdoei na questão de eu quero seguir, não tem nada a ver de perdoar e ficar ao lado de uma pessoa, porque ele se tornou o meu inimigo, né? Aí muitas pessoas falam, né, não, mas a mulher, ela edifica o homem, né? Mas a Bíblia não fala que é nessa parte aí que a mulher é maltratada, é caluniada, é humilhada do jeito que eu fui. É a parte que o marido não crente, ou vice-versa, ele pode orar por ela e Deus trabalhar. É bem diferente. Agora esse negócio de que muito erro que acontece nas igrejas é isso, né? Pastores, pessoas, líderes de igreja pregar isso, dizer que 70 vezes mais que a gente tem que perdoar. Só que não se fala sobre isso, porque se tu lê os 10 mandamentos ali, está dizendo que você está pecando se você comete adultério. Primeiro, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Depois, você tem que amar o próximo como a ti mesmo. Mas antes de você amar o próximo, você tem que se amar. Então é a palavra amor próprio. Se você não tiver amor próprio, você não consegue amar o próximo. E amar o próximo não significa que você vai amar o traidor, aquela pessoa que te magoou, aquela pessoa que acabou com a tua vida. No momento a palavra-chave é essa: acabou com a minha vida. Só que são os picos, e assim como eu ouvia as pessoas falassem que isso ia passar, no momento tu acha que não vai passar, né? E
passa. Passa, aí vem todas as fases de ter certeza que eu era culpada, né? Foi minha culpa. Se eu não tivesse feito tal coisa não teria acontecido. Depois vem a fase de você acordar e analisar todos os fatos, toda a trajetória da tua vida. Aí você começa a ligar os pontos e você vê que a pessoa sempre deu sinais e você nunca percebeu, né? Então por quê? Porque que aí enquadra nessas coisas ali que falar que você serve a Deus e como que você serve a Deus passa por tudo isso. Primeiro, são escolhas, né? Segundo, tem as oportunidades. Então, assim, você vai... Eu era uma pessoa que eu dava aula na escola dominical para as crianças. Então, assim, é uma pessoa que não me deixava estar fazendo a obra de Deus, né? Então, assim, era uma pessoa que realmente eu tinha como meu inimigo, mas eu não via isso, porque eu ficava naquela crença que eles fazem, que a gente tem que orar para Deus fazer a obra, só que Deus não vai fazer a obra na vida daquela pessoa que ela não quer, né? Você buscar a Deus, você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, está dizendo ali que você tem que aceitar a escolha sua, sendo que aquela pessoa não quer esse compromisso, né? Não quer, ele quer viver a vida do jeito que ele quer, então assim, ninguém é obrigado. E até então, não acontecendo uma traição, você, como eu vivi 25 anos, né? E assim eu me senti muito sufocada. Foram coisas assim que foram acontecendo. E hoje eu posso dizer que foi um livramento, né? Que se a pessoa não quer buscar a Deus, se a pessoa não tem a mesma fé que você tem, e ela te trai com o argumento de que você foi culpada, de que você não é isso, você não é aquilo, o que me faria eu ainda acreditar que eu deveria lutar por esse homem, que eu deveria lutar pelo meu casamento. Primeiro que para ele esse casamento não existiu, né? Então assim, não tinha mais nenhuma obrigação com ele. E assim, aí dia 9 de outubro de 2024, que eu pedi o divórcio, né? Com ele relutando bastante, dando aquela desculpa, pedindo perdão, pedindo desculpa. A única coisa que você deve fazer, se você está na mesma situação que eu, se você já passou, é não guardar mágoa. É bem difícil falar sobre isso, porque é uma pessoa que acabou com a autoestima, teus sonhos, né? Muitas coisas foram por água abaixo, mas assim, e uma coisa que se você não liberar o perdão, aquela raiz de mágoa, de amargura, de ódio, vai crescer dentro de você. Então assim, aí você já passou por uma decepção dessa. Você vai ter que aprender a viver a vida de outro jeito, a superar, né, a ter uma perspectiva de vida, a ter outros sonhos, outras decisões, mas você não consegue andar se você ainda se encontra ali, afogado em mágoas, em ódio, né, e não liberar o perdão. E o que eu falei para ele que era isso, que eu perdoaria ele sim, só que a partir daquele momento ele seguiria a vida dele e eu seguiria a minha vida, né? Então ele acabou, foi por ele acabou porque ele quis, foi decisão dele. Então, ele que fique na vida que ele escolheu, né? Porque a partir do momento que ele fez isso, ele decidiu a não ter mais a família dele. Nós temos todos os dias o poder de decisão. Nós temos todos os dias o poder de ver que estamos errados ou não, né? Então esse erro foi muito grave. Um conhecedor da palavra que sabe dos mandamentos e faz porque quer, se condenou a si mesmo, então assim é ele Deus. E voltando ali sobre o título do vídeo, né? Para mim falar sobre isso, sobre uma mudança em um mês, eu tinha que falar a minha trajetória, como eu resolvi mudar. Então assim, a partir disso eu priorizei a sair um pouco de casa, né? Passar um tempo fora. E a nossa casa esperar a venda. Eu vou ficar com a minha parte, ele vai ficar com a parte dele. E a minha vida, né? E eu vou seguir a minha vida. Agora com outra perspectiva de vida, sendo que o mais importante na minha vida, ele nunca saiu, que foi Jesus, né? Meu encontro com ele foi verdadeiro. E como eu falei desde o começo do vídeo, se eu estou aqui hoje é porque ele me ajudou, porque ele me sustentou.
Então, eu não posso abandonar aquele que não me deixou cair no chão, né? Apesar do momento assim, que eu achei assim, que teve dias que eu pensei em pegar uma bolsa e sair por aí no mundo, sabe? Sem nada, sem pensar nada e sumir. Só que eu pensei, o problema foi ele, quem causou foi ele. Se eu fizer isso, ele já fez uma coisa devastadora para os filhos, né? Porque a imagem de pai para com os filhos, ele denegriu, né? E eu, como mãe, não poderia fazer a mesma coisa, né? Os filhos não tiveram culpa, então assim, eu pensei muito neles. Então, por isso que eles me deram uma base muito forte. E hoje eu estou aqui contando esse vídeo para ti, para que sirva assim, de testemunho e para que te edifique, né? Para que você tenha uma nova visão da sua situação hoje. Que Jesus, ele é lindo, ele é maravilhoso. E ele, assim, ele coloca pessoas, no momento assim que tu acha que não vai, como eu pensei assim, que era para mim passar, ninguém passaria por mim, e eu pedi para Deus, só me ajuda a passar, só me ajuda a passar. E ele me ajudou a passar, né? Então, se eu estou aqui contando é porque ele me ajudou a passar. E o meu objetivo foi de pregar a palavra, falar de Deus, ser livre para fazer o que eu sempre gostei de fazer. E ele me pediu de fazer isso, né? Aí eu resolvi, eu fiquei um tempo, né? Esse canal que tem, acho que quase 2 anos. Eu levei um tempo, né, pra voltar, porque é bem difícil você decidir e você ir pra ação, né? Existe muita assim, força de vontade mesmo. Então assim, eu comecei a voltar e perguntei para Jesus, né, o que eu deveria fazer, como que eu deveria voltar a gravar esses vídeos, o que ele queria que eu fizesse nesse canal, né? E Deus foi abrindo a minha mente, por isso que eu estou te falando como mudar a sua vida em um mês, né? Então assim, já tem alguns dias que eu comecei a voltar a postar mais vídeos aqui, né? E com o mesmo objetivo, o mesmo propósito de Jesus ser glorificado na minha vida, né? Falar que Deus é amor, Ele é justiça, Ele é perdão, e mandou o seu Filho, né, para que hoje eu viesse falar do amor dele para você e ter a convicção que Ele não te deixa, Ele não te abandona. E como Ele falou que Ele estava indo para o Pai, e Ele deixava o Espírito Santo, que é o Consolador. E é isso que te dá sabedoria. É isso que está me usando nesse momento para falar de um momento, né, de uma parte da minha vida bem dolorida, né, mas que eu passei, né, e que estou vivendo uma nova fase da minha vida. Você vai esquecer disso? Não. Dizer que você vai esquecer é mentir para você mesmo, né? Para você mesmo, assim, né? São as duas partes que passam por isso. Mas é uma memória que te resgata que você não merece. É uma memória que te resgata que você pode muito mais. É uma memória que te resgata que você pode ser livre para fazer o ir de Deus, para não ser escravo do mundo, para não ser escravo do homem, para não ser uma escrava de um relacionamento abusivo. Você ficar lutando sozinha, buscando uma coisa que você já sabe que não vai te dar resultado. Então assim, é o livre arbítrio. Então assim, hoje a minha visão de serva de Deus, como esposa, é diferente, porque Jesus, ele não te obriga a nada. Cada um vai pagar seu preço, cada um vai pagar pelas suas decisões, as suas ações, e eu quero pagar o preço de ser semeadora da palavra de Deus. Por isso eu estou aqui. Então vamos lá. Como você pode mudar a sua vida em 30 dias, né? Primeiro você tem que saber o que você quer. A primeira coisa é você colocar na sua cabeça que Jesus é a porta. E sempre perguntar, no teu lugar, o que faria Jesus? Em todas as decisões, o que faria Jesus? Quando você acorda, você já fala, Jesus, entrega minha vida a Ti mais um dia. E eu quero, Pai, que o Teu Espírito Santo me dê sabedoria para falar, para agir. Tá? Sempre nos lugares que eu estiver, que eu fale, que eu faça somente a Tua vontade. Já começa por aí. É bem diferente de quando você fala, o que eu vou fazer hoje? Acho que eu vou fazer isso. Aí você já acorda na indecisão, não.
Acorde com o pé direito. Segundo, leitura da Bíblia. A Bíblia é a bússola, a Bíblia é um livro sagrado que Deus deixou para que fosse um caminho que chegasse até Jesus. Tem todas as trajetórias, todas as experiências de homens e mulheres de Deus. O lugar que você mais vai aprender é lendo a Bíblia. Em Mateus 6,6 é uma palavra que eu gosto muito, fala: onde você estiver, aquele lugar secreto, você vai falar com o Pai em secreto. Faça a sua leitura diária. Não abra mão de sempre ter o mapa da sua vida, né? Sempre leia um capítulo, né? E medita nele. Com ele você pode fazer aqui, ó, seu devocional, né? Todo dia você pode fazer. Depois, você tem que priorizar a sua saúde, né? Tem que fazer exames, tem que saber como é que está a sua saúde, tem que melhorar a sua alimentação, né? Mais um tópico importante que é exercício físico. Você pode fazer caminhada, você pode ter uma bicicleta ergométrica em casa, eu tenho. Você pode fazer exercício, no meu caso que eu tenho artrose, aquela bola, né, que eu faço exercício de pilates em casa. Ou você pode ir para uma academia. Você pode também andar de bicicleta ao ar livre, né? Então, assim, são várias coisas que você pode fazer para exercitar e praticar o amor próprio, né? Você também tem que ter um trabalho. Então, quando eu resolvi dar um tempo na minha cabeça e pensar em outras coisas, eu resolvi fazer concurso, né? Eu também sou professora de educação infantil e eu já atuo na área, né? E eu optei por fazer concurso em vários lugares aqui, no meu estado mesmo, né? E assim eu fiz. Eu quis ocupar minha cabeça com coisas que poderiam me dar outro tipo de resultado, né? Eu não foquei na minha mágoa, na minha angústia, no momento que eu tinha ali, quase realmente você entra em depressão. Eu não foquei em nada disso. Eu foquei em mudar a minha vida para outro patamar, ter outra visão da situação e encher mesmo a minha cabeça com outras coisas. Assim eu fiz, né? Eu fiz 2 concursos na área, né? E é assim que a vida segue. Você tem que parar de olhar para trás, nunca fazer como a mulher de Ló. O passado ele te ensina, né? O passado ele te ensina como você ter um novo olhar para o presente e como esse presente, como as tuas atitudes e ações desse presente vão te levar para o teu futuro. Deus falou para a mulher de Ló: não olhe para trás. Se você olhar para trás, você vai virar uma estátua de sal. E eu pensei comigo: eu não quero virar essa estátua de sal. Eu quero coisas novas. E quando Deus tira alguma coisa da sua vida, é porque você não precisava. Então hoje eu tenho essa visão. Se Deus permitiu que ele fosse, se ele foi com as perninhas dele porque ele decidiu, foi porque Deus viu que eu precisava ter outra experiência com ele, né? E hoje eu sou grata. Hoje eu sou grata mesmo por ter saído dessa prisão, vamos dizer assim, né? De não poder fazer a vontade de Deus. Não que eu não fazia, mas eu era pressionada, era bem diferente. Eu me sentia assim realmente sufocada, né? E quando eu fiz esse canal, eu não consegui prosseguir como eu falei ali, porque foram essas coisas que foram acontecendo. Eu não conseguia gravar, não conseguia fazer nada. Mas a partir do momento que eu deixei tudo para trás, que eu falei que eu queria mudança de vida, e eu voltei, né? E tenho certeza que tudo que eu falar aqui, eu vou falar sendo usado pelo Espírito Santo, porque esse é o objetivo, né? Falar nossas experiências, que Deus deu uma nova chance de vida, uma nova oportunidade e que Ele não nos abandona. Somente isso, não para ficar falando em momentos difíceis e aceitar. Ele diz que a gente não pode se conformar, né, com situações difíceis. Temos que passar, vamos passar, mas com a convicção que também vai passar, que não é para sempre. Então assim, você pode fazer tudo isso, né? Você pode mudar toda a perspectiva de vida com simples mudanças. Como que anda o nosso corpo, ele é 70% água. Você tem tomado água? É só essas coisas assim, ó, pequenas mudanças você vai ver como vai mudando a sua vida. Porque aí você
esquece de olhar para você, você começa a dar conta de tanta coisa, mas o mais importante é você. O amor próprio, cadê o amor próprio? Exercite o amor próprio todos os dias da tua vida, que você vai ver o que vai acontecer na sua volta. Se você não está bem, a sua família também não vai estar bem. Se você não está bem, o seu trabalho também ele não vai render. Se você não está bem com Deus, você não pode falar que Deus vai agir, que Deus transforma. Por quê? Porque você não teve essa experiência. Primeiro vamos falar das nossas experiências com Deus, para que realmente a pessoa sinta a convicção, a certeza do que Ele faz. Ele faz, Ele sempre vai fazer. Então é isso. Então são essas dicas aí que eu trouxe para você da minha experiência. Sabendo que toda ação tem uma reação. Não adianta dizer que vai mudar, que vai fazer e deixar para depois e protelar, não. O momento é agora. A decisão é agora, mas as consequências virão depois, né? Então faz, coloque Deus na frente em tudo que você fizer, porque a vitória sempre vai ser certa, né? A vitória sempre vai vir, porque Deus está no nosso meio. Deus está no nosso meio, é Ele que nos comporta através da palavra, foi Ele que mandou o Filho dele para fazer o que nós não poderíamos fazer, e nós temos o Espírito Santo para nos conduzir. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que essas palavras tenham se falado ao seu coração, né? E sempre eu falo, seja grata, porque a gratidão transforma as vidas.